Capítulo 42. O grande mestre é um demônio. Daemubai caiu ao lado de Juzukin respirando pesadamente. Seu corpo inteiro tremendo levemente. A trança escorpião de Xiao Wu já estava em desordem. Suor pingando incessantemente. Seus lábios tremendo. Tan-san moveu Maonjun e Oscar, assim eles puderam se deitar sobre suas próprias cestas e ele tirou todos os pesos extras. Sua visão nesse momento também estava um pouco turva. Mas algumas coisas em sua mente ainda o apoiavam. Para os outros, a punição ou treinamento já havia sido completada. Mas para ele ainda não. Se apoiando na mesa sobre a qual estavam os baldes de água e aguentando os 15 quilos de peso, Tan-san mal conseguiu se levantar e começou a andar passo a passo em frente. Embora ele não precisasse de suportes, seus passos já estavam cambaleantes. Irmão, eu vou te acompanhar. Xiao Wu também se levantou se apoiando na mesa. Mas ela caiu no chão antes que ela pudesse dar um segundo passo. Embora as condições de seu corpo estivessem muito melhores do que as de Juzukin, ela havia carregado Ninghongron por uma boa distância. Assim ela também estava no seu limite. Pequeno San, eu vou te acompanhar também. Isso foi Daemubai. Também segurando seu próprio peso. Daemubai cambaleou ao lado de Tang-san. Os dois se olharam. Suas faces pálidas mal espremendo para fora um sorriso estranho. Quase simultaneamente, eles pegaram a mão direita um do outro. No momento seguinte, os dois que mais resistiram à punição caíram no chão. Seguindo caminhou de seus outros amigos. Os 7 demônios da Shurek. Os 7 punidos. Os 7 no chão, desmaiados. O grande mestre os observou caindo um por um. Mas em nenhum momento se moveu. Até Tan-san e Daemubai desmaiarem. Ele finalmente mostrou um leve sorriso. Nunca abandonando. Nunca desistindo. Bom. Muito bom. Flendir. Trazendo os alvos e alguns outros professores da academia silenciosamente surgiram ao lado do grande mestre. Grande mestre! Você é bom também. Impiedoso o suficiente. O grande mestre não se importava com o descontentamento nas palavras do Flendir. Balançando sua cabeça, ele disse: está na hora de trazê-los de volta. Incluindo o grande mestre. Todos os professores rapidamente tiraram as cestas das crianças, as carregando em direção à academia. Quando Tang-san acordou, ele se encontrou dentro do dormitório novamente. Calor invadia seu corpo por todas as direções. A sensação confortável quase o fez gemer. Recuperando a compostura, Tan-san descobriu que ele estava nu em um gigante barril de madeira. O barril estava cheio de um líquido cinza. Oscar estava do outro lado, dormindo profundamente. Por causa dos 2 barris extras, o quarto parecia superlotado. Com o movimento do líquido, um cheiro medicinal não muito forte flutuou para o seu nariz. Tang-san balançou seu nariz e imediatamente entendeu vagamente o que era. Vindo a esse mundo. Embora ele nunca tivesse estudado detalhadamente os remédios desse mundo, ele conhecia um pouco do básico. Os ingredientes dos remédios desse mundo eram muito similares aos do seu mundo anterior. O líquido no barril devia ter sido fervido com alguns ingredientes que ajudavam principalmente a relaxar os músculos e reforçar os fundamentos. Esse era o porquê após aquele tanto de exercício, ele não estava sentindo muita dor após acordar. Apenas uma leve dor nas 2 pernas e o corpo levemente fraco.
Mais tarde Tang San descobriu que para manter os barris quentes, de vez em quando eles precisavam adicionar mais água quente. Os barris das meninas estavam sendo cuidados por algumas mulheres da aldeia que eles haviam contratado. Ao lado do barril havia um pedaço de papel com a escrita do grande mestre: venham ao refeitório para comer quando vocês acordarem. Vendo para comer. Tang San de repente sentiu seu estômago roncar. A fome aparecendo. Se levantando da água. Ele descobriu que do lado dos dois grandes barris haviam também duas cestas pequenas. Dentro havia água limpa. Obviamente para eles se limparem. A água estava fria. Assim, quando Tang San pulou para dentro, ele pôde evitar tremer. Ele instantaneamente sentiu sua mente clarear e a dor em seu corpo lentamente desapareceu. Rapidamente enxaguando o líquido e colocando roupas limpas, Tang San saiu do dormitório. Para sua surpresa, o céu já estava coberto por estrelas. No silêncio da noite, insetos gorjeavam ocasionalmente, dando a ele uma sensação de tranquilidade. Se espreguiçando, seu corpo inteiro começou a estalar. Como se seu corpo inteiro fosse completamente esticado. Respirando o ar fresco em troca do ar velho do lado de dentro, ele andou em direção ao refeitório. De longe já era possível ver as luzes do refeitório. Quando Tang San entrou no refeitório, ele encontrou uma pessoa já se empanturrando, ouvindo passos. A pessoa comendo olhou para trás na direção do pequeno San. Era Daimubai. Seu poder espiritual superior fez com que ele acordasse mais cedo. Pequeno San. Rápido. Venha comer. O gosto está muito bom. As pupilas duplas de Daimubai já haviam voltado ao seu estado normal. Olhando para Tang San, ele sorriu instantaneamente. Eles já haviam compartilhado alegrias e dificuldades várias vezes, passando por problemas e acidentes juntos. Esse sentimento de empatia não precisava de palavras para ser expressado. Eles olharam um para o outro e já puderam sentir a amizade entre eles. Se sentando ao lado de Daimubai, ele descobriu mais 6 pratos servidos na mesa, claramente preparados para os outros. Sobre a mesa também havia notas de papel, também com a escrita do grande mestre: quando vocês terminarem de comer, lavem os pratos. Esvaziem os barris em seus dormitórios e os limpem. Não durmam. Cultivem até o sol nascer. Se encontrem de manhã cedo para a aula. O jantar foi muito suntuoso. Uma grande tigela de carne ensopada fragrante. 5 grandes pães cozidos no vapor brancos como a neve. Uma tigela de sopa grossa e uma bandeja de vegetais e frutas. O ronco do seu estômago deixou Tang San sem tempo para conversar. Instantaneamente começando a se empanturrar, acabando com toda a comida diante dele. Bom. Muito bom. Extremamente bom. Após uma grande quantidade de exercício, o reabastecimento de comida parecia que estava sendo instantaneamente absorvido pelo corpo. Daimubai havia terminado de comer enquanto Tang San ainda estava se empanturrando, se inclinando sobre a mesa e olhando para Tang San. Vendo que ele estava terminando de comer, ele disse: Pequeno San, o grande mestre realmente não tem misericórdia. Muito mais feroz que o diretor Flender. Vendo a mensagem do grande mestre, eu temo que nossos dias futuros não serão prazerosos. Era assim que o grande mestre te ensinava antes? Tang San balançou sua cabeça, dizendo: o professor me ensinou principalmente conhecimento teórico. Para mim também foi a primeira vez com esse tipo de treinamento. Porém,
Ontem o professor me disse que, como mestres dos espíritos, nossos corpos são nossa fundação. O fato de eu poder aguentar o ataque da aranha demônio cara de homem acima do meu limite está diretamente relacionado com o meu corpo forte. Apenas com um corpo forte alguém pode aguentar mais poder espiritual. Possivelmente é por isso que o professor quer que nós aumentemos o treinamento básico do nosso corpo. Daimubai riu amargamente. Isso não é simplesmente aumentar. O treinamento do grande mestre foi baseado exatamente nos nossos limites. Se não fosse pelas qualidades dos nossos corpos, provavelmente nós não seríamos capazes nem de nos mover por dias. Embora o barril com aquele líquido estranho definitivamente tenha ajudado. Eu estou morrendo de fome. Onde está a comida? Uma figura rapidamente correu para dentro, sem nem mesmo cumprimentar Tang San e Daimubai. Ela instantaneamente avançou na comida. Era Xiao Wu. Olhando para seu rosto rosado, Tang San sorriu. Claramente Xiao Wu também havia se recuperado do exercício extremo. Xiao Wu comeu e viu os pedaços de papel sobre a mesa. Ela imediatamente gesticulou na direção de Tang San, dizendo para eles conversarem com ela após ela terminar de comer. Acordando do sono profundo e comendo, Tang San se sentiu com muita preguiça e não queria se mover muito. Imitando a Daimubai, ele também se inclinou sobre a mesa, olhando para Xiao Wu se empanturrando nada femininamente, exceto por ter apenas 2 pães cozidos no vapor. As meninas receberam a mesma comida que eles. Embora Xiao Wu não tivesse uma boca grande, nada a impedia de comer. A comida foi demolida em apenas um instante. O quarto a chegar não foi Oscar, o único outro acima do 30º nível, mas Juzukin. Quando Juzukin entrou, sua cara estava muito calma até ela ver Daimubai. Então ela deliberadamente enrijeceu sua face. Mas em seus olhos, Tang San claramente viu que não havia rejeição. A pose de Juzukin ao comer era muito mais graciosa do que a de Xiao Wu. Mastigando cuidadosamente, cada movimento parecia elegante. Mas por trás dessa elegância havia velocidade. Se não fosse pela rápida diminuição da comida, Tang San realmente não poderia acreditar que com os movimentos aparentemente lentos dela ela poderia comer tão rápido. Tão confortável. Eu terminei de comer, sem nenhum cuidado. Xiao Wu se inclinou contra o ombro de Tang San. Pequeno San, você correu as últimas 2 voltas? Tang San riu amargamente e balançou sua cabeça. Não. Após você desmaiar. Eu e Daimubai também desmaiamos. Quando eu acordei eu estava no barril cheio de líquido medicinal. O charmoso rosto de Xiao Wu de repente corou, se sentando ereta. Ela disse discretamente. Você também não estava vestindo nada? A mente de Tang San ficou em branco, inconscientemente assentindo com a cabeça. Xiao Wu colocou a língua para fora. No nosso dormitório havia um pedaço de papel dizendo para nós não nos preocuparmos. Nossas roupas haviam sido tiradas por mulheres da aldeia. Vão comer no refeitório. Tang San riu, dizendo. Xiao Wu, você parece muito fofa quando seu rosto está vermelho, assim como uma maçã. Enquanto falava, ele carinhosamente beliscou sua face. Xiao Wu apenas olhou para ele acusadoramente, mas não o parou. Daimubai disse. O Oscar e os outros ainda não acordaram. Provavelmente estão muito cansados. Vamos voltar para cultivar.
Nós ainda não sabemos que tipo de treinamento diabólico o grande mestre nos mandará fazer amanhã. Tang San assentiu. Quando ele estava prestes a ir limpar seus pratos, Xiao Wu parou. Você pode ir. Limpar os pratos não é algo que vocês garotos devem fazer. Deixe isso para nós. Tang San sorriu levemente. Ele acariciou a cabeça de Xiao Wu e andou para fora. O olhar de Daemubai caiu sobre Zhu Zuqin. Zhu Zuqin ainda não havia terminado de comer. Mas ela liberou uma mão e também empilhou os pratos de Daemubai. Embora ela não tenha dito nada, suas ações falaram por ela. Daemubai ficou exaltado. Ele obviamente sabia que Zhu Zuqin era tímida. Assim ele não disse nada e seguiu Tang San para fora. Quando os dois andaram para fora da porta do refeitório, Xiao Wu falou de novo. Lavar os pratos não é algo que vocês meninos deviam fazer. Mas nós vamos deixar aqueles barris gigantes para vocês esvaziarem e limparem. Lembrem-se de acordarem cedo para nos ajudar. Tang San vacilou, quase tropeçando na batente da porta. Ele se virou apenas para ver Xiao Wu acenando para ele com um sorriso astuto. A noite passou sem nenhuma conversa. Quando Tang San acordou novamente já estava de madrugada. Seu relógio biológico o acordou. A cultivação da noite passada o havia feito cair em sono profundo. Parecia que ele estava completamente imerso no poder interno da habilidade Céu Misterioso. Ele nem mesmo percebeu quando Oscar foi comer. Antes de cultivar na noite passada ele já havia limpado seu barril. Agora o dormitório estava espaçoso novamente. Oscar também estava cultivando em sua cama. Seu barril também estava limpo. Saindo silenciosamente. Cultivando seu olho do demônio púrpuro e comendo. Após tudo isso, Tang San foi bater na porta de Xiao Wu. Xiao Wu e Ning Hongbron já estavam de pé e foram comer. Tang San as ajudou a limpar os barris pesados. Um familiar gongo de relógio ressoou e os 7 monstros da Shurek quase imediatamente correram para o campo. O grande mestre já estava de pé no campus esperando. Olhando para a cara rígida e calma do grande mestre. Exceto por Tang San. Todos os outros não puderam evitar se sentirem nervosos. Até um pouco assustados. Muito bem. Hoje todos vieram rapidamente. O grande mestre balançou a cabeça. O olhar habitualmente passando sobre as faces deles. As ações de ontem me deixaram muito satisfeito. Embora algumas pessoas não terminaram sua punição. O que me deixou muito satisfeito com vocês foi que eu vi o espírito de não abandonar e não desistir. Como companheiros. Como vocês podem ficar tranquilos em dar as costas para seus amigos? O que vocês precisam é confiança. Todos vocês fizeram bem. A confiança uns nos outros fez com que vocês terminassem o teste de ontem de maneira ainda melhor. Antes de começarmos a lição de hoje, Tang San, vá terminar sua punição. Certo. Tang San disse e se virou para correr para fora da academia. Pequeno San, eu vou te acompanhar como eu disse ontem. Xiao Wu pulou rapidamente na direção de Tang San. Ning Hongbron de repente disse. Vamos ir também. Nós todos não somos uma entidade? Oscar esticou seu braço. Fazer aquecimentos também é bom. Dessa vez não é uma punição. É apenas acompanhá-lo. Então nós não precisamos carregar pesos. O gordo, com as sobrancelhas franzidas e preocupado, disse. Parece que eu realmente terei que perder peso. Não foi fácil para mim obter toda essa gordura. Daemubai e Zhu Zuqin já haviam corrido para fora. Pare de falar. Nos alcance rápido.
Uma entidade. Que entidade excelente! O grande mestre, levemente surpreso, olhou para os jovens partindo, cerrando os punhos. O grande mestre silenciosamente decidiu que ele iria fazer o seu melhor para ensinar esses jovens. Também foi a partir desse dia que o grande mestre fez os 7 monstros da Shrek realmente entenderem o significado de demônio. Quando monstros encontram demônios, o que acontece? O treinamento do grande mestre para eles era simples. 1 ou 2 horas de luta por dia, com situações diferentes a cada dia. Os 2 lados da luta eram decididos aleatoriamente. Às vezes 1 versus 1. Às vezes 2 versus 2. Às vezes 3 versus 3 e às vezes até 3 versus 4. Todo dia o grande mestre iria dar restrições especiais. Por exemplo, quais habilidades espirituais eles podiam usar e quais eles não podiam. Além de outras ordens. Após o treinamento de luta, eles iriam começar o exercício físico. Assim como no primeiro dia. Durante o treinamento físico eles não podiam usar poder espiritual e tinham que o terminar juntos. O grande mestre tinha miríades de formas de treiná-los. A mais simples eram as corridas com pesos. As mais complicadas eram subir montanhas com pesos e outros métodos. Mas não importava qual o método. Ele precisava fazer os 7 monstros da Shrek chegarem ao seu limite. Após um período de tempo, eles já estavam acostumados a acordar de noite em barris medicinais. Embora esse treinamento diabólico fosse difícil, havia uma coisa com a qual o grande mestre não era mesquinho. Com comida. Ele tentava ao máximo mudar o tempo todo para satisfazer os desejos por comida de todos eles. Por causa do denso cronograma de treinamento. 3 meses se passaram. Maonjum, possivelmente por ter consumido muita energia no treinamento, nem mesmo foi para a cidade Sotu acalmar seu fogo cruel. As ferramentas de forja que Tansan havia pedido haviam sido entregues há muito tempo atrás. Mas ele não teve tempo para fazer armas ocultas. Ele nem mesmo teve tempo para montar o primeiro conjunto de partes que a ferraria terminou. Tansan, Oscar e Xiao oficialmente se registraram e se tornaram anciões espirituais. Para não criar uma sensação. Quando eles foram se registrar, o grande mestre especialmente os deixou usar máscaras especialmente feitas. Embora isso criou certa suspeita. Esconder a própria aparência era relativamente comum e eles continuaram recebendo seu salário mensal sem problemas. Os 3 meses de treinamento diabólico não aumentaram muito o poder espiritual dos 7 monstros da Shrek. Durante o período, apenas o poder espiritual de Maonjum aumentou um nível. Mas, após os 3 meses de treinamento extremo, as qualidades de seus corpos sofreram uma enorme mudança. Agora, se Tansan e Daimubai fizessem a corrida com pesos como no primeiro dia, eles teriam de carregar mais de 50 quilos e ainda não chegariam ao seu limite. Era preciso saber que, se eles não usassem poder espiritual, isso já era um número assustador. O corpo de cada pessoa havia melhorado grandemente. Sob treinamento massivo e nutrientes adequados. A primeira mudança óbvia foi nas estaturas. Daimubai claramente havia se tornado mais robusto. Suas pupilas cruéis ganhando um brilho poderoso. Seu corpo inteiro parecia conter uma energia explosiva. O Elid agora realmente parecia com um tigre feroz descendo uma cola em sobrescrito 2. A mudança no Oscar era ainda mais óbvia. Ele se tornou muito mais magro. Mas se você olhasse apenas para a aparência, ninguém iria pensar que ele era um mestre dos espíritos do tipo suporte. Sua figura definitivamente podia se comparar à da maioria dos mestres dos espíritos do tipo luta.
É claro que sua voz continuava suave, sua barba gigante e o par de olhos de flor de pêssego não mudaram. A aparência de Tang San quase não mudou. Ele ainda parecia muito normal. Mas todo seu corpo parecia mais reservado. Sua figura não era realmente robusta e forte. Mas ele ficou um pouco mais alto. Ele era como um adolescente completamente ordinário. Do tipo que não se percebia no meio da multidão. O que era surpreendente era que o poder espiritual de Tang San já estava no 32º nível. Isso não era dos 3 meses de treinamento, mas do anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Possivelmente por ter ultrapassado seu limite. A aranha demônio cara de homem lhe trouxe muita dor. Mas os benefícios também foram grandes. Além do anel de espírito e do osso espiritual, seu poder espiritual aumentou para o 32º nível, deixando todo mundo com inveja. É claro que, embora eles estivessem com inveja, nenhum deles se atreveu a absorver anéis de espírito fora dos seus limites. Maonjun ficou muito mais magro e não parecia mais tão inchado quanto antes. Embora ele continuasse gordo, ele parecia poderoso. Poder espiritual alcançando o 28º nível. Caminhando de cabeça erguida em direção ao 30º nível. As mudanças do seu corpo o fizeram parecer muito mais aguçado. Xiao continuava como ela mesma e sofreu o menor número de mudanças físicas. Nem mesmo sua pele estava bronzeada e ela estava sempre vivaz e alegre. Porém, durante as lutas diárias, ela causava uma boa quantidade de sofrimento. A terceira habilidade espiritual dela. Teleporte. Aparecendo e desaparecendo imprevisivelmente. Até Daimubai e Tang San sofreram derrotas contra ela. Uma coisa boa era que a distância do teleporte dela era de apenas 5 metros. Ainda assim, pareada com o arco de cintura e a confusão demoníaca, as capacidades de combate corpo a corpo das 3 habilidades espirituais era assustadora. Ninghongron. Comparada aos primeiros dias de sua estadia na academia, perdeu quase toda a sua arrogância. Sua cara emitia um espírito mais heróico e sua personalidade reservada a tornou ainda mais charmosa. Isso acendeu a esperança de Oscar novamente, que já havia desistido. É claro que, nesses 3 meses, mesmo se Oscar quisesse cortejá-la, ele não tinha força para isso. Quanto a Juzukin, podia-se dizer que sua força de vontade não era nem um pouco menor do que a de um homem. Ela não fez nenhuma única reclamação durante os 3 meses inteiros. Não só ela aguentou tudo, como às vezes ela até mesmo pedia por um treinamento mais pesado. Seu corpo estava muito mais magro. Mas como uma mestra dos espíritos do sistema agilidade, sua velocidade, com um corpo forte, também melhorou. Os 3 meses do treinamento diabólico finalmente terminaram no dia anterior. O grande mestre deu aos 7 monstros da Shurek 10 dias de descanso para eles ajustarem suas condições. Finalmente tendo uma chance para descansar, Oscar foi direto para sua cama e dormiu. Tang San cultivou como usual. Por Juzuki insistir em se exercitar mais, Daimubai prontamente pediu para acompanhá-la. Xiao e Ninghongron decidiram imitar Oscar, escolhendo usar essa rara folga para descansar. Enquanto ouvia os roncos do Oscar, Tang San uniu as partes enviadas pela ferraria. Ele finalmente obteve tempo. A habilidade dos irmãos Tai deixou Tang San muito satisfeito. Ao ponto da luva de dardos silenciosos, da sombra atiradora de pó, da besta de tensão traseira abaixadora de cabeça e partes de outras armas ocultas já terem sido montadas. Apenas a besta divina Zuji tinha requisitos maiores.
Então ele ainda estava trabalhando nisso. Tan-san queria nesses dias de descanso não apenas cultivar, mas também distribuir as armas ocultas e ensinar todo mundo como usá-las. Absorvido na montagem das armas ocultas. O tempo passou voando. Apenas quando Oscar acordou e disse para ele ir comer que Tan-san descobriu que a luz do sol do lado de fora havia se tornado a luz da lua e um dia havia passado. Os dois andaram para fora do dormitório, em direção ao refeitório. Enquanto eles estavam andando, de repente eles viram uma pessoa andando de forma cambaleante na direção deles. Caramba! Quem é esse? Por que ele tem a cabeça de um porco? Oscar gritou excessivamente. Tan-san focou seu olhar. A figura balançando e andando vacilante inesperadamente era Ma On-jun. Exceto que ele parecia completamente esfarrapado. Não apenas suas roupas estavam muito rasgadas, mas até sua cara roliça estava inchada como uma esfera. Seus olhos estavam com machucados roxos e o canto de sua boca ainda tinha uma mancha vermelha. Gordo! O que aconteceu? Tang-san rapidamente avançou para apoiar o cambaleante Ma On-jun. Oscar habilidosamente invocou sua salsicha de recuperação e passou para ele. Ma On-jun não declinou, engolindo a salsicha e finalmente parecendo um pouco melhor. Porra! Dessa vez foi realmente embaraçoso. Os olhos de Ma On-jun estavam cheios de ódio. Sua cara era originalmente roliça e seus olhos eram pequenos. Agora que sua cara estava inchada, seus olhos mal eram visíveis em toda aquela gordura. Quem bateu em você? A voz de Tan-san claramente tinha uma pontada de frieza. 3 meses de treinamento diabólico haviam passado com todo mundo ajudando um ao outro. Eles eram muito mais do que colegas de classe. Vendo seu irmão espancado, como Tan-san poderia não ficar irritado? Ma On-jun disse irritadamente. Eu fui espancado por um tio vulgar. Embaraçoso. Realmente malditamente embaraçoso. Oscar franziu suas sobrancelhas. Gordo. Não foi porque você estava tentando ser o rival no amor de outra pessoa. Foi? Ma On-jun disse furiosamente. Que rival no amor? Evidentemente foi eu quem viu aquela menina primeiro. Aquele cara vulgar realmente não tinha vergonha. Ouvindo Ma On-jun dizer isso, Tan-san instantaneamente entendeu um pouco. Claramente. Assim como Oscar havia dito. O gordo havia sido espancado enquanto ele estava tentando acalmar seu fogo cruel. Tan-san acariciou o ombro de Ma On-jun. Vamos primeiro comer alguma coisa no refeitório. Nós podemos conversar lá. Com a ajuda da salsicha de recuperação do Oscar, a condição do corpo de Ma On-jun estava muito melhor. Então os três andaram até o refeitório. No refeitório, Daemobai estava sentado comendo furiosamente. Mas Juzuki não estava ao seu lado. O que diabos? Gordo! Como você ficou assim? Vendo a aparência desgrenhada de Ma On-jun, Daemobai também ficou alarmado. Ele tinha um temperamento muito mais curto. Pulando de seu assento e com suas pupilas cruéis brilhando irritadamente, Ma On-jun fez uma careta miseravelmente. Chefe Dai. Você tem que me dar cobertura. Você viu como eles me espancaram. Até a minha bela cara agora está distorcida. Como eu poderei conseguir garotas no futuro? Oscar riu. Cara bela minha bunda. Inchada como um porco. O que realmente aconteceu? Nos diga primeiro. Ma On-jun puxou uma cadeira e se sentou. Finalmente começando a falar.
Eu saí essa manhã e decidi ir para a cidade Sotu para resolver os problemas do meu fogo cruel. Naquele lugar, eu descobri uma garota realmente quente dentro de um pequeno bordel. Bem quando eu quis chamá-la para resolver o meu problema, um tio vulgar chegou. Ele parecia ter uns 40 anos. Com cabelo curto e à primeira vista ele parecia muito confiável. Porém, após observar melhor, os olhos do cara estavam cheios de um olhar obsceno. Daemubai disse: "Então você lutou contra ele?" O gordo inflou seu peito e disse: "É claro. Ele já havia me intimidado. Você acha que eu poderia aguentar isso? No princípio eu só queria afugentá-lo. Mas no fim ele também era um mestre dos espíritos. E um ancestral espiritual com 4 anéis. Em um instante eu fui espancado e jogado para fora do bordel. O que foi mais intolerável foi que ele sacudiu o meu pênis e disse que era pequeno. Como um homem. Esse tipo de insulto não é algo que eu posso aguentas. Então eu me levantei e lutei contra ele de novo e fiquei desse jeito. Vocês não viram a cara arrogante dele. Chefe Dai. Segundo irmão Ao. Terceiro irmão Tang. Vocês têm que me ajudar. Se não fosse pelo meu corpo forte graças ao treinamento, talvez eu nem mesmo seria capaz de voltar. Maonjun claramente havia sido bem agredido. Especialmente espiritualmente. Chorando e dizendo tudo. Tang San e os outros franziram as sobrancelhas. Tang San perguntou: "Qual o nome dessa pessoa?" Maonjun limpou sua cara com sua manga. Eu ouvi o proprietário do bordel chamá-lo de Bule. Mas provavelmente esse não é o nome real dele. Bule? Apenas um ancestral espiritual e ele já está intimidando meu irmão? Vamos. Gordo, você nos guia. Vamos dar uma olhada nesse cara. Pequeno San. Pequeno Al. Vocês também vêm? Daemubai podia entender o atual humor do gordo. Lutar por uma garota era algo que ele também fazia frequentemente antes. Mas na maior parte das vezes ele ganhava a luta. Desde que Juzukin havia chegado, ele finalmente havia se restringido. Além disso, o gordo tinha levado uma boa surra. Embora ele não tivesse sofrido danos nos ossos e tendões, ele ainda havia perdido toda a sua face. Tang San assentiu. Vamos dar uma olhada nele juntos. Esse tipo de problema não podia ser resolvido com lógica. Embora ele não pudesse dizer quem estava certo e quem estava errado. As pessoas têm a tendência de apoiar o seu próprio lado. Se o irmão de um homem levasse uma surra e ele não obtivesse vingança, então ele não era um homem. Oscar riu diabolicamente. É claro que eu tenho que ir. Eu quero ver quem pode ser ainda mais vulgar que o gordo. Mesmo se nós não pudermos derrotá-lo. Com a minha salsicha cogumelo, nós ainda podemos fugir. No momento que Maonjun ouviu que os 3 estavam dispostos a lutar com ele, ele ficou exultante. Ótimo, irmãos. Vamos agora. Nós podemos até ser capazes de pegá-lo saindo. Terminando de falar, ele instantaneamente pulou e correu para fora. Como se seus machucados não estivessem mais doendo. Daemubai segurou Maonjun. Para que apressa? Você ainda tem que comer primeiro. Só então você vai ter força. Além disso, nos diga qual era o espírito do cara. Conhecer a você mesmo e ao inimigo é a chave para a vitória. O gordo, apesar de ter uma cara cheia de urgência, tinha um estômago vazio. Então ele se sentou e comeu enquanto explicava a luta. A pessoa não era alta.
Apenas cerca de 1,60 m de altura. A cara escura. Como se ele tivesse acabado de sair de uma mina de carvão. Seu espírito era muito estranho. Não era de ataque. Nem de defesa. Nem de velocidade. Ele parecia como. O olhar do gordo caiu sobre Tang San. Parecia com o espírito do terceiro irmão. Porém com uma forma diferente. Tang San e Daemobai olharam um para o outro, dizendo simultaneamente: Mestre dos espíritos do sistema controle? O gordo assentiu. Ele deve ser do sistema controle. Seu espírito parecia com duas tampas semicirculares rosas. Mais ou menos do tamanho de um pão cozido no vapor. No momento em que ele invocou seu espírito, ele o vestiu em sua cabeça. Nem me perguntem o quão estranho foi aquilo. Ele usou apenas duas habilidades espirituais quando ele lutou contra mim. A primeira fez as duas tampas aumentarem, bloqueando meu jato de fogo da Fênix. A segunda habilidade utilizou as duas tampas e com uma na frente e outra atrás. Elas me enrolaram. As tampas pareciam muito macias e flexíveis. Eu não sei de qual material elas eram feitas. Mas até o meu fogo da Fênix não pôde danificá-las. Após me enrolar, elas me prenderam como um casulo e então eu me tornei o saco de pancadas dele. Duas tampas roças? Que tipo de espírito era esse? Mesmo com anos de estudo com o grande mestre, Tang San não conseguiu descobrir o que era. Tang San disse: Isso significa que ele ainda deve ter mais duas habilidades espirituais que ele ainda não usou. O gordo disse: Terceiro irmão. Com vocês três anciãos espirituais e eu. Um grão-mestre espiritual do 27º nível. Vocês estão com medo dele? Além disso, você também é o mestre dos espíritos do sistema controle. Ele não havia entendido Tang San. Ele pensou que Tang San estava com medo. Tang San disse: Mestres dos espíritos do sistema controle são especiais. Em condições de 1 versus 1. Mestres dos espíritos do sistema controle têm uma grande vantagem. Se nós encontrarmos ele, você foca em perturbá-lo à distância. Chefe Dai e eu vamos ir na frente e o pequeno Al vai ser responsável pelo reabastecimento. Ele definitivamente não será capaz de nos igualar. Mestres dos espíritos do sistema controle não são como mestres dos espíritos do tipo força. Contanto que eles não tenham tudo sob controle, eles irão perder. Se eu calculei corretamente, o espírito dele deve conter o fogo naturalmente. Senão o seu fogo cruel não teria não causado nada. Quando nós lutarmos, eu vou controlá-lo. Embora o meu poder espiritual é menor que o dele, eu pelo menos posso atrapalhá-lo o suficiente para ele não conseguir nos controlar. As capacidades dos mestres dos espíritos do sistema controle a queima-roupa não conseguem bloquear os seus ataques. Mesmo se ele estiver no 40º nível.